vocês pudessem estar aqui. Nós estamos num trabalho longo, junto com a Secretaria Nacional de Portos, para renovar o nosso processo de arrendamento, né, da nossa área, que é importante para que a gente possa ter os investimentos e dar segurança, inclusive, ao novo arrendatário, a necessidade das ampliações que nós precisamos, de retroárea, equipamentos. Então, novo ou arrendatário? Não, novo, seria um novo processo. Depois de muitos anos, de mais de 6 anos discutindo, nós chegamos à conclusão que não valia mais a pena a gente continuar discutindo e perdendo tempo. Porque foram 6 anos que nós perdemos. Né? 6 anos de investimento num momento, numa condição de competição tão direta que a gente tem hoje. Aqui no sul do Brasil, essa competição está muito bem instalada. Nós temos o TCP em Paranaguá, que disputa a mesma condição, mesma região, mesma condição, mesmo mercado. Temos Itapuá, temos Navegantes, né, a própria Itajaí e Imbituba. Ou seja, nós temos portos hoje, todos eles dotados de operadores portuários mundiais, qualificados como tal. Né? Imbituba é o nosso maior operador brasileiro, da Santos Brasil, né? Aqui a IBM Termos, MSC em Navegantes, né? Em Itapuá, a própria IBM com os parceiros lá no banco, TCP, né? Lá, que é o grupo chinês que hoje está lá. Só que nesses últimos anos, o que aconteceu? O TCP recebeu 1 bilhão de investimentos novos. Novos berços, novos equipamentos, retroárea, né? Itapuá, eu não sei lhe dizer o certo, mas foram quase 500 milhões com programação de mais investimentos. Né? Porto Nave, 400 milhões e anunciou agora mais 100 milhões de dólares. Ou seja, esse retardo desses 6 anos que nós ficamos discutindo com a máquina pública, da renovação do contrato da IBM, ele foi extremamente danoso para nós a nível de colocação, de utilização, de oferta, de condições de instalações de infraestrutura. Então, de comum acordo com a IBM, né, cansados de analisar essa contextualização de um contrato, né, que nós entendemos ser comercial, mas que a União classifica como uma de prestação de serviço, e isso é uma das coisas que eu acho que nós deveríamos ontem, né, modificar, mas a gente não consegue, apesar de muitas vezes colocar isso claramente como técnico de sistema, dizendo que a nossa atividade, que a autoridade portuária faz é serviço público. Mas toda a prestação de serviço realizada pelo operador e a exploração comercial do terminal era comercial. E aí, por uma questão de interpretação nossa de legislação, a gente classifica esses contratos como contratos de prestação de serviço. E aí dá um nó, porque aí o TCU, a AGU, CGU, começa a fazer todas aquelas análises assim, olha, mas no contrato previa 3 anos, mas a lei que é maior de contrato diz 25, e aí a gente não consegue superar algumas posições, que foi o caso da IBM, e que efetivamente tem. Então, assim, de comum acordo, a ideia seria fazer um novo processo, né? Fazemos todos os votos que a IBM participe, um novo ciclo de investimentos, que aí contrato novo, novos investimentos, novas condições. Então, fato novo para nós. Né? Já tivemos o sucesso de ter tido isso alguns anos atrás, lá pelos anos 2000, e está na hora de renovar isso, de fazer um novo ciclo. Então, isso vem sendo discutido com a Secretaria, conseguimos colocar o Porto de Itajaí como um dos portos prioritários, para que no segundo semestre desse ano seja feito um novo processo de arrendamento das nossas instalações, e aí de todas as nossas instalações, porque hoje os 70 mil metros quadrados de área que a IBM tem, ele não oferece condições operacionais. Ele não é, a área não é suficientemente capaz de absorver os navios condizentes com o tamanho do navio. Então, assim, essa relação toda, ela existe, e ela tem uma relação de nós termos área para receber o navio que está operando, área para ter um navio prontificado, que o navio que vai chegar no dia seguinte já tem que ter feito todos os seus procedimentos de liberação de carga junto aos órgãos intervenientes, e uma área que está recebendo a carga já no terceiro navio, porque, como eu disse, os próprios órgãos precisam
e um mínimo de 3 a 4 dias para fazer os seus procedimentos de liberação de carne, seja de importação, exportação. Então, a nossa área hoje é muito diminuta, né? E isso tem os reflexos diretos dos congestionamentos, dos caminhões na rua e por aí afora. Então, assim, nós não estamos falando nem de área para armazenagem, porque nós temos hoje em Itajaí a maior capacidade de terminais portuários que nos atendem sobre isso. Nós estamos falando é de área suficiente para manter os requisitos de produtividade exigidos, né? Os nossos equipamentos hoje, os 2 porteiros, já estão obsoletos em relação aos novos. Nós olhamos para o outro lado do rio e vemos assim 6 porteiros. Vamos em Itapoá, 6 porteiros. Vamos no TCP, 6 porteiros. É claro que a produtividade é maior. Então, assim, nós estamos atrasados a nível de investimentos. Para obter esses investimentos, qual é o processo? Efetivamente, um novo ciclo e um novo arrendamento. Então, assim, isso muda o nosso modus operandi em absoluto. Em absoluto. Nós vamos ter um novo arrendatário. Esse novo arrendatário segue a mesma lei 12.815, não muda absolutamente nada as condições. A mão de obra é mão de obra russa, né? E o que não pode mudar é as condições da autoridade portuária, por essa nova modelagem de foco que eles pretendem dar dentro dessa nova forma. Tá? E é isso que está conversando na Secretaria de nossos Portos, e é isso que a gente vem seguindo como diretriz, inclusive de uma audiência pública que teve na Câmara de Vereadores, em que a sociedade, de alguma forma, lá disse isso. Nós gostaríamos que a autoridade portuária permanecesse pública, municipal, mesmo com as suas adequações, com as suas necessidades, e que a atividade tivesse novamente um novo ciclo de investimentos. Né? É isso que vem sendo feito. Só que essa semana me chegou um pedido de Brasília e que aí motivou essa reunião e o meu pedido particular para saber se vocês institucionalmente podem fazer. Nós estamos fazendo isso desde o ano passado, quando essa oportunidade nos deu condições, só que esse ano nós vamos viver um momento de uma eleição municipal. E aí a secretaria me perguntou o seguinte: será que o novo prefeito terá interesse? E aí eu, como técnico, disse sim, porque na verdade não é o prefeito, é a sociedade, é a comunidade de Itajaí, é o Estado de Santa Catarina que quer, independentemente do prefeito que vem assumir. E eles pediram uma manifestação da sociedade. É neste sentido que nós estamos fazendo circular uma minuta, que é meramente apenas um indicativo. Cada uma das instituições tem toda a liberdade de escrever da forma que entende, aquilo é meramente sugestivo, para que nós pudéssemos, de novo, motivar o governo federal, dizer que, não, independentemente do processo na municipalidade, Itajaí precisa dos investimentos para que efetivamente o porto tenha condições de se manter e competir. Tá? Esse novo ciclo de investimentos, ele nos dá, como nos deu no primeiro momento, na primeira perna, um crescimento fantástico para a cidade de Itajaí, tá? Para a cidade de Navegantes, e isso a gente observa. Então, o nosso pedido nesse sentido é isso. Tá? Todas as instituições de vocês receberam uma minuta. Volto a dizer, é uma minuta, não é texto. Ali a gente pede 2 elementos, né? Que efetivamente seja dada celeridade ao novo processo de arrendamento do Porto de Itajaí, que foi contratado já a empresa EPL, que é a empresa do governo, para fazer as modelagens, e que efetivamente ocorra no segundo semestre, ou no mais tardar no primeiro semestre do ano que vem. Por que disso? Porque o nosso contrato TBN está terminando, a nossa delegação está terminando, e tudo, uma coisa depende da outra. Ou seja, eles não nos permitem estudar um novo processo de delegação, uma nova perna, apesar de dizer que concordam, porque eles precisam saber de que tamanho vai ficar a autoridade portuária e com que atribuições. Então a gente não consegue obter isso se a modelagem do novo processo não caminhar. Né? Então, eu também preparei aqui uma pequena apresentação, que dentro das diretrizes que o governo me passou, nós sugerimos alguma coisa que nós entendíamos que pudesse ser feito. Por que nós fizemos isso? Porque há uma apreensão de que pudesse ser um modelo hoje implantado para a Codesa, que é a Companhia Dock do Estado do Espírito Santo, em que seria vendido todo. Né?
E isso, para nós aqui, nós entendemos que não fecha em toda a sua plenitude. Por quê? Porque lá, a Codesa, no Porto Vitória, e tem ali o outro Barra no Riacho, e que nessas duas condições nós temos que ter um porto público, e nós temos na outra situação um arrendatário, que é a Petrobras e a de celulose. Um cenário bem tranquilo, né? Diferentemente daqui, que essas instalações que nós temos servem para o Porto Público, servem para Portonado, para Brascarne, servem para Barra do Rio, o Deporte, né? E para Poli. Pelo menos esses que estão anunciados, se não tiver mais alguns vindo. Então, assim, faz uma concessão da autoridade portuária privada e ela vai continuar com as obrigações que nós temos hoje, né? A de explorar o Porto Público e de ser o síndico do condomínio. Então, volta e meia eu estou com o síndico, volta e meia eu estou olhando a condição da exploração, que hoje é feita pela IPM, mas na verdade sempre tenho as minhas obrigações legais de manter o contrato, né, equilibrado, vigente e tal. Mas na condição pública, eu sou equânime nas minhas ações, né? Chega um navio para entrar no estuário, a gente tem o nosso regramento, fazemos as manobras de entrada segundo as regras, sermos o fiel dessa balança, para que ele entre para Portonado de uma forma equânime, para um porto público, para o Teporte, que é uma manobra muito mais longe, que leva muito mais tempo, né? Porque o Teporte já está quase 11 quilômetros acima do rio, é uma manobra muito mais demorada. A hidrovia, depois que termina a Brascarne aqui para cima, ela funciona ou os 5 terminais a montante se matam? Se matam. Não se sabe. Nós que não temos a atribuição sobre isso, outro meio não somos chamados para intermediar, para acalmar, e nós não temos a atribuição. Mas por que será que se mata? Porque cada um está vendo a sua necessidade, a sua disputa. Então, assim, nós temos colocado que a manutenção da autoridade portuária pública tem a sua função institucional, com regramento feito por conselhos que efetivamente retêm a representatividade, como há anos nós estamos aqui, e que funciona. Toda vez que a autoridade portuária tenta criar uma regra um pouco mais pesada, o conselho chega e diz: opa, não, essa redação aqui não passa. Isso tem funcionado aqui. Então, assim, por que colocarmos em xeque uma coisa que está funcionando e que dá institucionalmente sobre isso? Eu posso falar sobre isso porque o próprio Castilho apoia essa ideia de manter a autoridade portuária pública. E eu acredito que outros também apoiem, né? Então, assim, a nossa função muda e muito. Hoje, por exemplo, parte do Porto Público é administrado por nós. Não será mais, será todo ele com o seu funcionário. Mas a interação da autoridade portuária pública com a cidade, a nível de planejamento estratégico, a nível de interação de acesso, ele permanecerá. Porque, diferentemente, um privado que vai fazer a sua exploração comercial sem talvez focar esse ambiente que nós temos, né, e que nós geramos na nossa atividade. Então, foi dentro dessa ótica que a gente apresentou para lá. Apresentamos todos os pontos, talvez eu possa decorrer rapidamente aqui, para não ser cansativo, tá? Porque ele é longo, né? Só passar rapidamente. E, nesse sentido, depois eu fiquei muito grato, porque o secretário nacional do Porto, depois de escutar a nossa apresentação, entendeu a nossa lógica, tá? Não era bem o que eles queriam, mas entendeu a nossa lógica, fez uma viagem para a Austrália e me ligou de Melbourne, dizendo assim: tudo que vocês apresentaram é o que ocorre na Austrália. Eu fiquei muito contente, eu não sabia, né? Então, assim, nós não estamos tão loucos em apresentar alguns regulamentos dentro daquilo que a gente vem ouvindo, que a gente vem escutando, de anseios da própria comunidade, tá? Então, assim, pode passar rapidamente. Marcelo, antes de prosseguir. Oi. Não tenho dúvida nenhuma que esse modelo da autoridade portuária, de fato, seja isso, eu acho que todos apoiam isso. A Ana Carta estava comigo no cidade, que amanhã eu trago com o Marcelo lá. O texto não vai mudar, muda um pouquinho, mas dentro daquela ótica de experiências anteriores. Agora, eu entendi no passado que estava pacificada a questão do município
de ligação ao município, isso ainda não está assegurado. Silva, nós tivemos essa manifestação até no início do Instituto. Tá? Pessoalmente, ele falou para mim, falou para o prefeito e acertou. Só que alguns movimentos vêm ocorrendo aí, você já está acompanhando. O próprio PPI, que é o programa hoje que faz toda a parte de reinvestimento, está indo para um outro ministério, que é o Ministério da Economia. E ele lá tem uma visão bem mais Da Casa diferenciada. Civil. Hã? Da Casa Civil. Saiu da Casa Civil. Ela sair da Casa Civil e para lá. E a visão dele é muito mais estatizante do todo. Né? E a minha preocupação está nesse sentido, ou seja, nós estamos ali na marca da bola, está na marca do pênalti, e eu acho que a gente deveria fazer uma ação para caminhar dentro daquilo que nós, como sociedade, entendemos que talvez seja melhor. E é isso que eu quero mostrar para vocês. E seguindo as diretrizes que vocês nos deram, foi o que a gente apresentou no Brasil. Tá? Vamos lá, gente, vamos ver o que todo mundo tem compromisso. A gente apresentou para eles o que é Itajaí, né? Porque é muito difícil, né? Quem está em Brasília saber o que é, e aí a gente levou um filmezinho, não sei se consegue olhar aí, né? Mostrando a importância do porto, da cidade e tal. O filme não rodou, mas vocês todos conhecem muito bem Itajaí. Eu posso pular essa parte. Falamos do que tinha sido feito a nível de obras, de infraestrutura, a nossa localização e a importância desse porto em relação ao PIB de quem está instalado, né? Isso é uma correlação que o Banco Mundial faz. Assim, por que um porto containeiro? O porto containeiro está sempre num local em que ele tem uma atividade econômica que gera atração. Então, nós estamos aí num PIB de 3 trilhões de reais. Então, por isso que, efetivamente, a gente tem um nível de atratividade muito grande para passar. A nossa localização, né? No Estado e no Brasil. As nossas duas funções que eu falei, que a autoridade portuária tem, como controlar a arrendatária, explorar o porto público e ser o síndico de toda essa atividade. A nossa ação, onde nós temos jurisdição e administração, e temos nossos estatutos, no regulamento aprovado pelo Conselho da Autoridade Portuária. O que a gente dá em função institucional, que não é só o porto, é toda a condição que a gente dá para a operacionalização do rio acima, garantindo as profundidades, sinalização, meio ambiente, tudo. O crescimento umbilical que a gente tem com a atividade de Itajaí, e a gente viu agora em Navegantes da mesma proporção, ou seja, nesses 20 anos que nós temos a municipalização, nós crescemos 1.500% em movimentação de carga containerizada, e o município cresceu 1.400% em arrecadação. É claro que isso não é diretamente da atividade, é o que ela gera no movimento econômico, mas é fundamental para nós sabermos o seguinte: é bom isso estar próximo de nós, porque é o que efetivamente é um grande carro-chefe da nossa economia local. A posição que mantemos o segundo em movimentação de carga containerizada no Brasil, com a representação em Santa Catarina de 60%, 60% das cargas produzidas em Santa Catarina saem por aqui. Então isso é muito importante. Isso tem uma representatividade pesada no Estado, né? Porque a gente gera empregos no Estado inteiro. E no Brasil, 4%. A movimentação de carros, que tem uma representatividade econômica muito mais para o Estado do que para nós. Então, na qualidade do porto público, nós trouxemos isso para cá. Para vocês terem ideia, no ano passado o Estado arrecadou quase R$1 bilhão de movimentação pelos produtos dos carros movimentados aqui. Uma geração de riquezas que não é dele, porque esse carro vem de fora, vem do Canadá, vem da Argentina e é distribuído principalmente no Sudeste. Então, assim, a função institucional de gerar as condições de implantação de novas outras atividades, como nós vimos ali, outros terminais, indústria de pesca, estaleiro, mas também como fonte de gerador de riqueza, de impostos indiretos. O crescimento que vem fazendo, né? Aqui nós chegamos a 500 mil em movimentação, o gráfico está atrasado, mas deu ali 150% em 3 anos, atrasado. A movimentação portuária em contêineros, está passando também.
Essa é a nossa área hoje, é uma área extremamente diminuta se comparada com os nossos concorrentes diretos, né? Nós temos aqui somado as três áreas 180 mil metros quadrados, que nos dá hoje, estatisticamente, 5 mil containers. É muito pouco, gente. Nós temos a Portonave na frente com 400 mil, 4 vezes mais a área que a gente tem. A Portonave Itapuá está em torno de 300, né? E TCP 500 e poucos mil. Então, assim, para que a gente possa ter produtividade, qualidade, serviço, necessariamente a gente precisa agora ampliar a nossa área. Por que eu digo isso? Porque o canal de acesso, a geometria do canal de acesso dos navios maiores nós fizemos, a nova bacia de evolução nós fizemos, o novo sistema de sinalização inteligente dos navios nós fizemos, o reforço dos berços com 2 alinhamentos na parte pública nós fizemos, e a parte da EPM ela fez. Então agora a gente precisa investir na área que tem equipamento. Então, é esse passo mesmo, né? Nós prontificamos aquelas ações e agora temos que fazer essa. Pode passar? Nós começamos o nosso primeiro processo de concessão, de arrendamento, onde nós indenizamos a cidade. As muitos senhores lembram, aqui tinha a prefeitura, tinha várias outras áreas da cidade, aqui tinha outra parte de comércio, inclusive Tavel e tudo. E de uma forma diferente do restante do Brasil, a gente comprou a cidade, com a concordância dela, e investimos na ampliação dos primeiros 70 mil metros quadrados de área. Pode passar? Dentro dessa mesma lógica, a gente fez um novo polígono, gerou um decreto de apropriação, autorizou a lei de solos e hoje permite uma ampliação para chegar a 350 mil metros quadrados de área, já muito próximo da Portonave. Okay? Também isso nos permitirá dar uma outra condição de mobilidade urbana. Quem virá pela cima passará pelo porto, né? Quem virá pelo meio Arnaldo também virá para Marcos Conde, passando pelo porto, não mais hoje caindo ali na Coronel Jambira e voltando para lá, gerando toda uma conturbação com a área casada. Né? Pode passar? Isso nos amplia, né? De 2 gates para 8 balanças, a capacidade de tomadas de 14 para 30 mil, estática, a área portuária de 180 para 308 mil metros quadrados. Como é que pode fazer isso? Somente com investimento privado, para que se faça com a velocidade que precisa. Vamos passar? Esse seria o nosso conceito, teríamos condições de movimentar até 1.800.000 teus anos. E isso tudo faz parte de um plano onde interliga a via expressa portuária, onde interliga áreas de alfandegamento, áreas de zona de logística, que hoje faz parte do plano da própria cidade. Para isso, a gente está atendendo as diretrizes que partiram daqui e das diretrizes internacionais, onde um porto ele umbilicalmente, ele liga o acesso marítimo com o terrestre. Ele hoje tem todas essas funções, né, principalmente na parte do global, de economia global, onde ele tem essa possibilidade de interligação. E aí nós definimos algumas prioridades. Prioridade pública se mantém na maioria dos países. E aí obedecemos o que as autoridades portuárias do mundo, mais de 80% das autoridades portuárias do mundo acatam. Tá? Que é a comunidade, além de funções tradicionais como a oportunidade de novos negócios. Os portos marítimos continuam com propriedade pública, tá? As administrações portuárias são um objeto econômico e não econômico, a otimização de uso de terra, o conceito landlord, os portos com a comunidade local, ele tem uma interação maior, as autoridades portuárias são principais promotores do porto e da região em que ela está inserida, estimula a inovação, os portos são os principais parceiros de aglomerados industriais a qual elas estão atrelados, né? Nós temos 60% das cargas produzidas em Mecarim. Quando dá um problema, esse industrial liga para a gente, porque tem uma ligação. Né? A gestão de energia, né, que nós temos que migrar, e todos os portos estão passando para isso, aproveitando suas áreas para a produção de energia limpa, a transição energética e a transparência pela proximidade que ela tem com a comunidade. Aqui também a lei, a landlord,
aqui é só um exemplo de quanto a gente interage para poder fazer uma dragagem. Né? São mais de 18 órgãos públicos cada vez que a gente vai efetivamente fazer um serviço de dragagem, só para vocês terem ideia da complexidade que é. Isso só num segmento. Tá? Então a gente defende o modelo Landlord do Porto aperfeiçoado, que é o que tem hoje na Europa, com descentralização administrativa, tá? Em favor do município, fortalecimento da autoridade portuária pública, onde ela seja esse síndico do regulamento, dessa condição equânime das atividades a qual nós teremos acesso, a parte de planejamento, que não podemos abrir mão, porque ela interage diretamente com a nossa cidade e região, o aperfeiçoamento do conselho deliberativo, que nos daria uma flexibilidade nesse sentido. Então, nesse cenário, a autoridade permaneceria municipal, conforme tivemos aquelas decisões na Câmara de Vereadores, e ela teria essa faculdade, efetivamente, da gestão como síndico, mas não mais como exploração da atividade portuária. Pode passar? E aqui tem algumas condições, o controle do tráfego portuário permaneceria conosco, né? A gestão de segurança do ISPS Code, que é a interação que nós temos com os órgãos, principalmente Receita, Polícia Federal e os outros, gestão ambiental dessa área, porque como síndico nós conseguiríamos efetivamente dar condições dessa função, e a gestão técnica de engenharia de planejar, organizar e fiscalizar atividades inerentes à área de projetos, principalmente de ampliação, interação com a cidade, tá? Planejamento estratégico, gestão do sistema de informações, gestão de qualidade e relações humanas. Tá? Organização institucional, ligaríamos normalmente para um ente adequado a essas novas atribuições. Tá? Nesse sentido, o que eles nos pediram e que a gente apresentou? Nós propomos um arrendamento para o Porto Público, porque essa tecnologia detém, são poucas empresas no mundo. Né? Tem ideia de quantas tem? Hoje, mais ou menos umas 10, né? Não tem mais do que isso, que fazem a exploração da maior quantidade de terminais de contêiner no mundo, não é isso? Eu acho que 10 eu botei muito. Então, assim, não adianta querer reinventar a moda. Né? Essa atividade é uma atividade que já tem empresas especializadas, internacionais, na sua maioria, e que sabem fazer atividade, que tem capacidade de investimento, que tem tudo. Então, assim, misturar para ela, botar dragagem, cara, desculpa, não tem lógica, ele não tem nem know-how para isso. Então, além de gerar um peso adicional. Então, assim, nós tentamos segmentar, né, em nichos do mercado, já que eles querem que todos os serviços passem para a iniciativa privada. Dentro dessa lógica, a atividade portuária, vamos buscar, através de um processo de licitação, uma empresa especializada para fazer essa atividade. A parte de marina, que a gente coloca ali, é a parte de bens que nós temos que podem ser explorados pelo turismo, pela parte imobiliária, né? Que não é o mesmo que faz a exploração de um porto que tem toda a atividade. Então foi nesse aspecto que a gente subdividiu. Eu acho que quem estava em cima bem, não está vendo mais, mas é essa. Então, assim, seria uma concessão para o canal de acesso, que é o que eles pediram. Então, uma empresa especializada em dragagem, que cuida da sinalização, que cuida, por exemplo, da parte de batimetria e tal, negócio, fiscalizado pela autoridade portuária pública. VTNS, que é o sistema de controle, aqui é o. Então, um arrendatário para Porto Público, um que reunisse marina, passageiros, a parte do Norte Sul, parte da Atalaia, para que nós pudéssemos ali implantar um complexo turístico, né? Dando a oportunidade para a iniciativa privada, implantar ali, explorar essa atividade, implantar elementos, né? Seja ele lá de teleférico, seja ele de museu do mar, bem, tudo isso que a gente vê em várias regiões que foram portuárias e que hoje têm esse nível de exploração. Então, assim, estamos criando? Não. Todas as cidades portuárias desenvolvidas no mundo têm isso. Então, é o mesmo cara que faz exploração de container? Não. Por isso seria um ícone de um processo à parte.
Tem projetos da municipalidade nesse sentido? Vários. Muito bonitos, inclusive, que poderiam ser discutidos com a comunidade e depois aprovados. A parte do acesso terrestre, que muitos se reclamam, né? A mobilidade, o acesso. A parte do acesso aquaviário, tendo a orientação deles, então, com essas infraestruturas, né? E aí, aqui é outra parte de turismo que poderia ser explorada com pessoas com um terminal de passageiros novo, que o nosso está obsoleto, né? Agregado com uma atividade de exploração, inclusive com edificações imobiliárias para que desse rentabilidade à economia. Acho que era isso, gente. Então, assim, a ideia é que fosse feito mais de um processo, um focado na parte de container e um focado na parte imobiliária, turística que a gente precisa. Tá? Foi isso que a gente propôs. A autoridade portuária pública, focada no regramento e na cobrança das atividades, tá? Mas o restante totalmente privado. Totalmente privado. Foi isso que a gente foi lá, apresentou. Aqui tem algumas características para que eles pudessem entender, né? Serviços condominiais, por exemplo, a autoridade portuária fiscaliza e submete a marinha a sinalização náutica, que seria implantado e mantido pela iniciativa privada. ISPS Code de Segurança, mesma coisa. VTMS, que é o nosso sistema de radar que a gente tem que migrar, implanta, explora, mas nós fiscalizamos sobre o nosso regulamento previsto no CAP. Então, assim, a autoridade portuária ela seria muito mais enxuta e muito mais institucional. Ela seria muito mais para fazer cumprir aquilo que efetivamente tivesse de regulamento. Então, foi nesse sentido, pode passar a ter outros exemplos aqui. A parte de batimetria, toda a parte de dragagem, toda a parte de prevenção do meio ambiente, porque, assim, ali deu um exemplo muito bom, de novo, a fiscalização institucional em relação aos planos de atendimento de emergência. Nós, como público, conseguimos reunir todos os terminais e fazer um plano de ajuda mútua. Mas nós temos essa função de reunir e conciliar. Então, é nesse sentido que a gente defende que a autoridade portuária permaneça pública, enxuta, focada num objeto maior e que todos os outros serviços sejam privados. Desculpe se eu falei muito rápido, mas eu sei que é muito extenso e era nesse sentido que a gente gostaria de pedir o apoio de vocês, tá? Para que efetivamente a mão de obra tem lá as suas expectativas de que eles sejam mantidos. Todas as vezes que eu conversei com o secretário, ele disse que essa relação não muda, né? Porque está previsto na Lei 12.815, mas eles têm as suas preocupações. Eu tenho dito para eles que nós possamos ir juntos lá para que eles migrem. A nossa situação particular dos nossos empregados, que é a mais delicada, porque o nosso quadro vai ter que ser enxuto de fiscalizadores. Muitas das nossas ações serão mais institucionais de segurança do canal, do VTMS, ou seja, muda-se o foco em função da adequação. Tá? Eu acho que foi isso. Então, desculpe se eu me estendi, se alguém tiver alguma pergunta, mas foi com esse objeto que eu peço para vocês, se a gente puder dar continuidade para obter os investimentos o mais rápido possível. Tem um microfone, se alguém quiser. Marcelo, boa tarde a todos. Na realidade, isso aí vai ser uma luta da sociedade, né? Acho que envolve todos aqui em Itajaí, desde o poder público, iniciativa privada, a sociedade organizada, e daqui, né? Os presidentes das associações, nós da mão de obra, Câmara de Vereadores, e retificando aquilo que nós pleiteamos naquela audiência pública, né? Então, existem algumas preocupações, nossa, logicamente, né? Nós temos aqui os representantes da mão de obra, e nos colocar à disposição também para participar dessa audiência lá em Brasília, com a agendada, lá com o Pironi, com o ministro. Essa intranquilidade, ela é eminente porque a cada semana nós recebemos uma surpresinha, né? Parece o Kinder lá, o governo federal, né? Uma hora vai estar tudo certo para arrendamento, daqui a pouco é privatização, daqui a pouco o ministro dá uma entrevista mudando tudo aquilo que tinha falado, daqui a pouco vai para o Ministério da Economia. Então, realmente nós estamos sendo, toda semana tem uma surpresa, nos deixa bastante apreensivos, mas eu acho que o que deixa nós mais tranquilos é uma unidade da sociedade em torno de um projeto. Para quem não lembra, lá em 99, quando teve aquele processo de arrendamento, o Clésio lembra bem, a sociedade se dividiu, foi mais difícil, porque um puxou para um lado, um puxou para o outro, e agora não, agora a sociedade está toda unida em torno desse propósito, e eu acho que isso vai facilitar bastante o processo.
Obrigado, Robson. Na verdade, assim, primeiro era saber se a gente vai contar com a colaboração e o apoio de vocês. Né? Veja que a gente tentou não chamar políticos, assim, não com a Câmara de Vereadores, não tinha sua representatividade, mas o próprio prefeito não está aqui e não houve maldade. É porque, na verdade, o apoio que foi nos solicitado agora não era uma demanda política, não é que ele não vai estar, é saber se a sociedade efetivamente apoia este processo. Foi isso que eles nos perguntaram nesse momento. Né? Então, assim, o próprio doutor Rony sabe que eu estou fazendo essa reunião, e aí, demandado, se é esse o caminho mesmo, porque por ser de todos nós, a gente vai promover uma reunião na Secretaria de Postos ou no Ministério para entregar esse material e dizer, olha, a dúvida persistente que vocês tinham, não, a comunidade está aqui, com seus representantes, que puderem estar conosco lá, né, com a representatividade política que nós vamos solicitar, que a Câmara esteja conosco, o Fórum Parlamentar, o próprio prefeito, independentemente do partido, independentemente do prefeito, é uma coisa que nós temos essa necessidade de obter os investimentos e essa solução, né, para lá. Então é isso, Ramos, que a gente efetivamente, até peço muito e agradeço o horário de vocês estarem aqui, para estar nesse sentido. Tá? Então, muitos desses pleitos eu já coloquei, né, que vocês já fizeram, nós já reiteramos, inclusive uma solução que vocês tinham colocado, que no último processo teve, que era uma transição planejada, era um acordo que tinha. Eles acharam excelente a ideia, gostariam de reativar e melhorar. Tá? Então, assim, eles gostaram dessa ideia. Né? E é claro que haverá modernizações, Robson, isso, até porque o ambiente mundial é outro. Né? Então, isso está ocorrendo, sim, mas, na verdade, eles entendem que o modelo para Itajaí melhor seria esse. Eu acho que quem irá sofrer um pouco mais as alterações mais profundas é a autoridade portuária, tá? É o nosso pessoal com vínculo. Eu tenho conversado muito com eles, dizendo o seguinte, olha pessoal, nós vamos migrar para uma outra forma, nós vamos ter que nos adequar, mas esse processo também entendo, Robson, que é um processo daqui para frente a nível mundial que vai nos exigir como um todo. Tá? A mudança com a inteligência artificial que irá ingressar nos próximos anos exigirá de nós uma mudança profunda de ações. E eu acho que todos nós vamos ter que nos adequar. E aquele que acha que não está acontecendo, é só olhar na parte de bancos, com o Nubank, com tudo que tem aí, né? Quem achava de táxi que não ia acabar, já todos os sites que tem hoje de competição, cara, está acontecendo. Então, assim, nós não vamos ficar de fora. E essa mudança vai acontecer. O que nós vamos ter que estar, eu acho que preparados, abertos para isso, solidários para achar as soluções. E é muito melhor, eu acho que capitanear as nossas ações do que ser arrastado por elas. Né? Eu me lembro dos primeiros acordos coletivos de trabalho com a mão de obra, quando eu sentava com o Saul, nós não sabíamos fazer acordo coletivo de trabalho. A gente ia à Delegacia Regional do Trabalho e eles diziam para nós nunca fizemos, é novo no Brasil. Né? Não existiu, não existia um só. A gente não tinha, né, Silvio? Não existia. Foi criado. Nosso advogado, né? Nós não sabíamos e nós aprendemos. E Itajaí saiu na frente, como sempre. E deu exemplo para o restante com o diálogo. E aí o que aconteceu? Nós conseguimos ajustar a bom termo uma novidade, que era, Robson, era uma novidade a nível do Brasil, porque nós tivemos a coragem de capitanear. Nós não fomos rebocados. Então é isso que eu entendo, que eu acho que é o fato que nós estamos agora aqui. Vai acontecer? Vai. Se nós não nos mexermos, se nós não demonstrarmos, se nós não fizermos o dever de casa, vai do jeito que veio. Ou, de novo, nós tomamos a frente e tocamos os fatos com mudança, com modernização, dentro daquilo que a nossa sociedade entende de equilíbrio. E isso eu acho que é um dos exemplos que eu mais tive na minha vida. Marcelo, eu entendo sim que esse processo deveria ocorrer esse ano, o mais breve possível, porque hoje nós temos alguns aliados no Brasil, Freitas, o piloto, nós não sabemos se eles estarão lá. Sim. No governo, né? Então nós temos que aproveitar aqueles que estão nos estendendo a mão e que o processo ocorra o mais breve possível. É isso mesmo.
e como chegou esse pedido essa semana, na segunda-feira, eu até agradeço a vocês a disponibilização e da urgência dessa reunião. Muito obrigado. Oi, pessoal. O Robson já falou da nossa experiência. Nós já vivemos isso naquele Hoje primeiro não, momento. sabe, não, Assim, a sociedade se mobilizou e conseguimos mudar esse cenário em relação ao Porto da Gente. Eu acho que nós estamos vivenciando, guardadas as proporções, a mesma situação lá de trás. Então, a gente abraçou o Porto, o Robson falou, houve algumas divergências, mas superamos essas divergências. E agora, ao contrário disso, todos nós estamos abraçados em relação ao Porto de Itajaí. Eu acho que vai ser a segunda demonstração ao governo federal, depois da audiência pública, feita pela Câmara de Vereadores, onde nós pessoalmente fomos lá, a intersindical, juntamente com os segmentos, entregaram na mão do ministro, né, a posição da sociedade de Itajaí naquele momento. E cobrar a serenidade para que seja feito. E agora, não fica para trás. eu acho que a gente está na mesma situação, ele já conhece a posição, basicamente, da mão de obra de toda a sociedade. Então, vamos fazer pela segunda vez. Eu acho que a nossa luta é essa. Você é só ratificar, Se ratificar ajuda essa causa, mais uma vez, né? Desde o início, junto e o pessoal do agenciamento marítimo, os armadores também, e o Ministério do Despacho, a agente carga, e hoje, os sinais que representa, estamos juntos. A carta está pronta lá, só falta dar uns ajustes, uma burilada e entregar o mais rápido possível. Obrigado. E também à disposição, se eventualmente servir ou precisar para ir junto à comitiva. Então, logo a gente tem a data, né, e nós vamos comunicar aos senhores. Quem puder estar conosco, acho que seria muito importante, porque, como ele disse, dessa vez é muito mais importante os senhores do que nós, porque é a manifestação da sociedade organizada. a comitiva toda. Sim, mas assim, logo que a gente tiver a data, eu vou circularizar, eu sei das agendas, eu sei das dificuldades, eu sei tudo, então é um pedido quem puder estar presente. Mas posso citar que está dentro dessa lista também, que a sindical, a gente fez reunião também, está junto com a lista. Está o presente. Aí, o Renan está aí. Inclusive, comentando, esse foi o momento que eu vi hoje, em termos de operação, a infraestrutura comunitária, e teve o SINTAC que representa todo o setor público, né, da superintendência, representando os trabalhadores da IPA interna, que assinaram, a gente também está precisando de fazer parte Não, do precisamos sim. Inclusive, o encaminhamento está pronto. Muito obrigado. Está pronto. Agradeço a atenção. Desculpe aí um dia de chuva, se alguém mais quer se manifestar, desculpe, eu acho que interrompi sem querer. Não? Eu agradeço. Pode falar para o grupo, não? Eu acho que eu posso falar em nome do grupo. O grupo institucional, a gente é um grupo informal, Marcelo, mas a gente representa a grande maioria das instituições, aí, algumas públicas, algumas privadas, Associação Empresarial, CDL, sindicatos, todas as polícias, civil, militar, federal, que participam do grupo. A gente tem por objetivo sempre fazer a defesa dos interesses do município e não de cada entidade separada. Eu acho que isso cada entidade faz a sua defesa, né? Mas eu tenho certeza que todo grupo, o grande maioria do grupo, vai abraçar essa causa e estar junto com a sociedade, junto com o Porto. Só uma dúvida que eu fiquei: esse contrato com a IPM ainda está vigente, tá? Nesse caso, seria antecipada a rescisão para se começar um novo processo, é isso? Sim, a ideia é assim, a IPM hoje, pelo tempo residual, ela não tem mais tempo de contrato para fazer o nível de investimento que se faz necessário, certo? Então, assim, a ideia é que os anos remanescentes que possam voltar no contrato dela, a ANTAC tem isso compatibilizado pela exploração, atividade, todos os estudos de reequilíbrio que ela fez, indenizaria a ela um valor que ela tem reclamado pelo período da queda dos berços e tal, e um número remanescente de anos que porventura venha a ter uma continuidade. Ele ia até entrar numa composição caso fosse a Isso, exatamente. E aí ela teria a oportunidade de ter isso como vantagem já no prêmio, que é aquele da
porventura ganhasse um terceiro, é a indenização dos valores devidos. Isso, inclusive, já foi repassado a todos os donos, os sócios. Houve a sinalização positiva, porque a situação em que nós nos encontramos, assim, ele não consegue fazer nada. Então, assim, hoje ela tem uma condição delicada, ela tem um custo de movimentação muito grande, porque como a área é muito diminuta, a quantidade de movimentos que ela faz naquela mesma pilha gera um custo excessivo de manutenção, de equipamentos, de tudo. Os próprios equipamentos não são adequados. Nós ainda trabalhamos, por exemplo, com empilhadeiras. Do outro lado lá, a gente vê o que o pessoal chama localmente de aranha, que é um equipamento muito mais ágil, que quebra muito menos, que dá uma produtividade muito maior. Então, assim, eles hoje têm um custo fixo maior. Então, assim, isso tudo nos tira a capacidade de concorrência. Os próprios então, STS, não. O STS sim, é Palomar, tem que ser hoje, bom, os dois equipamentos que a gente tem já estão efetivamente necessitando. Me perguntaram esses dias, e talvez eu acho que seja interessante colocar aqui, por que nessas primeiras manobras está saindo só navio do aportonado? Se nós estaríamos de alguma forma privilegiando o aportonado? Não, tem de tudo isso. Aí eu disse assim, não, gente, foi muito pelo contrário. Como hoje o navio ele tem toda uma programação, quando vem para a IPM, de colocar as cargas que vêm para Itajaí no alcance do STS, os planners, quando montam lá fora, colocam essas nas baias necessárias para que ele consiga ter a produtividade necessária. Se eu vir o navio, ele não alcança as últimas. E nós iríamos ficar com uma produtividade baixíssima. Aí, mesmo que a cidade ia me xingar pelo tamanho das filas. Então, assim, nesse primeiro momento, a gente teve a cuidado de utilizar os navios ficando na portonave, porque os porteiros deles são maiores, alcançam essas baias, para que ganhasse produtividade. Agora que a gente vai começar os outros giros da outra forma, entrando, parando, girando, a IBM vai entrar com os navios aqui e lá. Então, assim, eu sei que volta e meia a gente tem todo tipo de argumento, nós não estamos, não. É porque houve uma questão operacional em que nós decidimos pela produtividade para que o complexo não se sentisse prejudicado. Eu só comentei aqui porque essa semana eu tive 4 indagações sobre isso. E aí eu disse, não é, gente, é o bom senso, é a racionalidade. Independente das manifestações já feitas, mas pelo Jair e até a própria participação do Silva, mas tenho absoluta convicção de que a Associação Empresarial, com todos os seus núcleos e atividades, também estarão abraçando a ideia e avalizando, se necessário, se tiver competência para tal. Bem, gente, eu agradeço no dia chuvoso aí, com o trânsito todo trancado, o esforço que vocês fizeram. E mais uma vez, muito obrigado por vir.